Olá pessoal, olá meus amigos, olá meus irmãos, que Jesus, o amigo de todas as horas, o amigo incondicional das nossas almas, nos abençoe agora e para todo sempre. Nós estamos aqui hoje, a princípio, para fazermos uma divulgação, para informar você que acompanha as nossas palestras, os nossos recadinhos, os nossos seminários pelo YouTube, que no próximo dia 17 de janeiro estaremos realizando uma palestra no Grupo Espírita Maria de Nazaré, na cidade de Votuporanga, às 20 horas. E nessa ocasião, nós estaremos aproveitando a palestra para falarmos de um tema muito importante para todos nós, o tema As Dores da Alma. E esta palestra, este tema, ele foi construído com base em dois livros de nossa autoria, o livro Vida, Seu Maior Patrimônio e o livro Um Caso de Amor com a Vida. Na verdade, são dois livros que formam um único livro, porque Vida, Seu Maior Patrimônio é a primeira obra e em seguida nós escrevemos a continuação da história. É um romance, o primeiro livro, como o segundo. Então, na primeira parte, nós temos a história dos personagens nas suas experiências aqui na Terra e no segundo volume nós escrevemos sobre os acontecimentos com estes mesmos personagens na vida espiritual, na vida extrafísica. E como nós estamos fazendo a divulgação desta palestra, como nós estamos falando sobre esses dois livros, nós gostaríamos, nesse momento, de fazermos uma divulgação sobre alguns tópicos que os livros abordam, tópicos fundamentais para a nossa vida, para que tenhamos principalmente qualidade de vida. Os livros, entre outros assuntos, trata, por exemplo, dos sentimentos, das nossas emoções. O quanto é difícil lidarmos com os nossos sentimentos. Eu costumo dizer que quando nós falamos em sentimentos, nós temos dois desafios principais. O primeiro é descobrir o que nós estamos sentindo, porque no fundo, como nós viajamos muito pouco para dentro de nós mesmos, como nós temos uma dificuldade em tomarmos contato com o nosso lado sombrio, como esse processo de autoconhecimento, ele é muito doloroso, habitualmente nós nos confundimos sobre aquilo que nós sentimos. O que é amor? O que é paixão? O que é interesse? O que é apenas um processo de sedução, a atração do corpo físico? Quando é inveja? Quando é ciúme? Identificar o que nós sentimos é muito difícil. Como terapeuta, eu tenho tido várias experiências nesse sentido. Muitas e muitas vezes, quando realizando terapia de casais, no diálogo com o marido ou com a esposa, depois de um tempo de conversa, nós acabamos descobrindo que ali, entre o casal, há muita gratidão, há amizade, há companheirismo, mas não há amor. Às vezes você tem ali nesta relação ganhos secundários, mas não tem aquilo que é fundamental, que é o amor. Então o nosso grande desafio, o primeiro grande desafio é identificarmos o que nós estamos sentindo. E nós colocamos como segundo desafio saber o que fazer com aquilo que nós estamos sentindo. Porque os sentimentos, eles existem em nossa vida e nós precisamos saber o que fazer com eles. Durante algum tempo, nós aprendemos de forma equivocada que existem sentimentos que são ruins, que existem sentimentos que são vergonhosos, que existem sentimentos que nós deveremos rejeitar. No fundo, isto não é bem uma verdade, porque toda vez que eu nego um sentimento, eu estou enfiando aquilo debaixo de um tapete. Toda vez que eu não aceito aquilo que eu estou sentindo, eu estou reprimindo o meu sentimento. Uma das possibilidades de eu conseguir lidar com os meus sentimentos é justamente admitir o que eu sinto. Admitir que aquilo que eu sinto, eu estou sentindo e a partir daí descobrir o que fazer com aqueles sentimentos. E nós dizíamos que sentir é necessário e nós não deveremos ter vergonha, porque o grande problema não é sentir, mas o que fazer com aquilo que você sente. Então, quando eu descubro que eu tenho determinado sentimento,
eu aceito isso, vem o segundo desafio: o que fazer com isso? E geralmente é aí que nós adoecemos, porque se eu sinto raiva, nós não podemos dizer que a raiva é um sentimento propriamente ruim. Se eu sinto raiva de uma pessoa, por exemplo, é que talvez naquele momento aquela pessoa esteja me querendo fazer algum mal, esteja tentando me prejudicar. O problema é o que eu faço com esta raiva. O problema é como eu conduzo a minha raiva. Naturalmente, se eu coloco esta raiva para fora, ela vira agressividade e eu vou adoecer. Se eu engulo esta raiva, ela se torna mágoa, se torna ressentimento. Afinal de contas, mágoa é toda a raiva que eu senti, não soube como conduzir e guardei, e aí ela virou ressentimento. É como o medo. Nós às vezes dizemos assim, mas o medo é um sentimento ruim, e não é. O medo é necessário. O medo, ele faz com que preservemos a nossa vida. É por causa do medo que nós olhamos na rua antes de atravessar. Agora, a forma como eu conduzo esse medo é que faz a diferença. Quando eu não tenho medo, eu não sou corajoso, eu sou suicida. Mas quando eu tenho medo demais, eu desenvolvo uma patologia, a síndrome do pânico. Então, esta questão sobre os sentimentos é extremamente importante, até porque nós sabemos, estudiosos do comportamento humano já comprovaram isto, que quando nós não sabemos lidar com os nossos sentimentos, quando nós temos uma dificuldade sobre o que fazer com esses sentimentos, nós vamos ter um reflexo em nosso corpo físico. Quantas e quantas dores físicas, quantas e quantas enfermidades têm como causa o nosso emocional. É muito comum, por exemplo, pessoas muito ansiosas, pessoas que se preocupam demais, pessoas que pensam muito no futuro, que têm uma preocupação excessiva, ao longo do tempo desenvolverem dor de cabeça, insônia, sensação de zonzura. Como é muito comum também uma pessoa muito inflexível, uma pessoa muito perfeccionista, uma pessoa que não aceita o erro, ela desenvolver uma artrite, uma artrose, ela desenvolver algum problema relacionado às juntas no corpo físico. Ora, por quê? Porque são enfermidades, são doenças ligadas à inflexibilidade. Como também é comum uma pessoa que engole muita coisa, usando um linguajar popular, uma pessoa que engole muito sapo, que guarda muita coisa, ao longo do tempo desenvolver uma gastrite. São situações muito complicadas. Eu me recordo que certa vez nós trabalhávamos na nossa casa espírita, e na nossa casa espírita nós temos um trabalho de cirurgia espiritual, que uma jovem passava para o tratamento e o espírito de Dr. Klaus fazia esse atendimento e ela se queixava muito de dor de cabeça. E eu me recordo que quando Klaus, o espírito, o Dr. Klaus que fazia o procedimento, ele fez uma incisão no corpo astral, na região do chakra coronário e na região do chakra frontal. Quando ele fez esta incisão, eu me recordo que saiu um líquido, uma espécie de gosma fétida, com um cheiro muito ruim, muito semelhante a pus. E quando eu perguntei ao Dr. Klaus o que é isto, ele me respondeu: é matéria mental tóxica. Ou seja, de tanto aquela pessoa ter os mesmos pensamentos pessimistas e repetitivos, aquilo criou uma espécie de bloqueio na corrente da energia, porque a nossa energia, ela circula pelo corpo. O processo energético, ele acontece desta forma. Quando eu tenho pensamentos negativos, que é o caso das pessoas muito pessimistas, quando eu tenho o pensamento muito acelerado, que é o caso das pessoas ansiosas, é como se eu fosse criando, e aqui eu vou usar uma simbologia, é como se eu fosse criando nódulos energéticos que vão comprometendo essa energia. Resultado, eu vou ter dor de cabeça, eu vou ter mal-estar, eu vou ter uma série de sensações complicadas no corpo físico que simplesmente são problemas de ordem emocional. Os dois livros, Vida, Seu Maior Patrimônio, e o livro Um Caso de Amor com a Vida, também aborda a questão dos relacionamentos tóxicos, aqueles relacionamentos pesados, porque nós espíritas, espiritualistas, às vezes
temos um hábito equivocado de culparmos os espíritos perturbadores, os obsessores, sobre todos os problemas da nossa vida. E nós não nos damos conta que uma relação onde se tenha ciúme, possessividade, brigas constantes, onde há desentendimentos frequentes, nós temos ali uma relação tóxica. Nós chamamos isso também de conexão energética. Ora, Aguinaldo, o que é que isso significa? O que é que isso quer dizer? Vou dar um outro exemplo. Nós estávamos certa vez no atendimento espiritual na nossa casa e uma senhora foi fazer um tratamento porque ela estava se queixando de muita dor de cabeça na região perto dos olhos. E quando nós fizemos o tratamento, os benfeitores espirituais não identificaram nenhum problema de ordem espiritual, ou seja, não havia ali nenhum obsessor. Mas nós notamos que nesta região da cabeça daquela irmã havia uma espécie de polvo em miniatura, agregado a esta região. Uma coisa muito estranha. E quando nós perguntamos aos benfeitores espirituais do que se tratava, eles explicaram que era uma forma pensamento. E aí depois a mulher nos explicou que havia tido uma discussão muito séria com o esposo e em dado momento da discussão, o marido disse a ela: eu desejo que você morra, que a sua cabeça exploda. E quando ele disse isso, ele colocou uma carga energética tão grande, tão intensa, que aquela energia se conectou nesta região e ali naquela ocasião tinha a forma de um polvo, mas a forma é o de menos. O que nós tínhamos ali era uma energia pesada, uma energia densa, fruto de uma discussão. Então os livros falam sobre isto, como é que nós estamos nos relacionando, como que é o nível da nossa relação, porque quando nós temos uma conexão tóxica, quando nós temos uma relação pesada, o que acontece com a outra pessoa acaba também nos prejudicando, acaba também nos influenciando. Detalhe, ainda que a pessoa esteja a quilômetros de distância, porque esta relação tóxica, ela é a nível de pensamento, ela é a nível de sentimento. Quantas vezes encontramos pessoas que estão dentro de uma perturbação por uma relação tóxica com o ex-marido, onde a separação já aconteceu há 1, há 2, há 3 anos e ainda acontece o processo. Ou seja, precisamos pensar sobre isso. Por fim, queremos ressaltar que na palestra no Grupo Espírita Maria de Nazaré, dia 17 de janeiro, como nós dissemos, nós estaremos abordando estes e outros temas. Estaremos, na verdade, falando deste adoecimento emocional que o ser humano vive hoje em dia, pelo menos na sua maioria. Estaremos mencionando o quanto nós temos que fazer, o quanto nós temos que trabalhar para a conquista da qualidade de vida, uma qualidade de vida sob o ponto de vista emocional. Para aqueles que desejarem adquirir os nossos livros, basta fazer o pedido na loja virtual e nós temos aí a descrição abaixo no vídeo. Você faz a descrição, você procura aí na descrição que está aí e você então pode adquirir os livros. Tá bom? Um abraço a todos, mais uma vez que Jesus nos abençoe, fiquemos todos em paz.